Fala pessoal, bom dia. Pessoal, todo mundo já entrando. Bom dia, Vinícius, Iago, Aline, Lucas, já aqui no chat com a gente. Só que a gente vai esperar um número interessante, né, para começar o conteúdo em si. Porém, né, a gente pode ir papeando de começo. Vamos dar um tempo, né, pessoal vir para o Zoom. Beleza, gente. Eu tenho uma breve apresentação, reforçando o foco é a gente investir, né, nosso tempo aqui na parte mais técnica em como configurar o Desk, em como a gente utilizar dessas boas práticas. Mas vamos falar um pouquinho dessa parte de apresentação, né, conhecer um pouco dos conceitos até. Beleza, gente, vamos começar. Esse primeiro slide é um pouco sobre mim. O pessoal gosta muito, né, dessas apresentações, que para conhecer um pouco de quem está falando aqui com vocês. Eu não sou tão bom com isso, vou ser sincero, eu sou mais de operação. Então, eu coloquei um pouco sobre mim. Eu já estou indo para o 7º ano na Desk Manager, um prazo bem legal para conhecer tudo. Eu até brinco com o pessoal, né? Às vezes eu ensino, né? Oriento algo, principalmente com vocês, né, nossos clientes. E o pessoal fala: Nossa, Paulo, né? Eu nunca ia pensar nisso. E eu, para mim é fácil. São 7 anos fazendo isso, então fica mais fácil. São mais de 5 anos só na gestão aqui do time de sucesso do cliente. Claro, um pouco de tempo a gente dividiu o time. Atualmente a gente tem feito outras organizações internas. Eu tenho cuidado principalmente da cartela dos principais clientes da Desk. O pessoal colocou, né, especialista na criação e implantação de processos, autoridade na plataforma SM Desk Manager, responsável pela carteira com os maiores clientes, habilidades avançadas em análise de dados e interpretação de métricas. Acho que em outros papos eu posso falar um pouco da minha história em quesito de estudos, né, e afins, mas isso ajudou, né? E hoje na Desk Manager eu ter essa relação rápida, né, do que está programado no código e o que a gente precisa de processo e o que o nosso cliente precisa também, que é a parte principal de relacionamento, mas é bem legal. E por último, eu quis colocar algumas coisas, né? Faixa azul em Taekwondo, apaixonado por Lancer. O pessoal que vai me conhecendo mais sabe que eu falo bastante dessas coisas. E também sou casado, tenho um filho de 12 anos, eu brinco que é meu N1. Quando a gente tem problema de internet, ele que vai resetar modem, vai testar DNS, já vai até olhar VPN para mim. Então, eu brinco, né? Brinco que é meu N1. Beleza, gente. Vamos seguindo. Qual que é a agenda hoje? Vai ser um pouco mais de conceito, né? Temos o conceito de SLA, o LA e CA, todos podem ser aplicados dentro da Desk Manager. A gente tem um aplicativo que se chama SLA, mas é claro, né, a gente pode utilizar, né, dessas três nomenclaturas na hora de configurar, na hora de propiciar essas contagens para vocês. Depois vamos falar um pouco da criação, possibilidades, boas práticas, como trabalhar com SLA de forma estratégica, indo um pouco mais nos insights e nos relatórios. E por último, Q&A, vamos ter ali perguntas e respostas. Fiquem à vontade para deixar as dúvidas. E enquanto isso, eu vou tentando até acompanhar um pouco do chat, né? Eu vi que o Edir mandou que está em Salvador, Bahia. Eu cresci na Bahia também, Edir. Só não sou natural daí, mas cresci aí. Cidade pequena, Itabatã. Tem alguns moradores, mas já estou em São Paulo há 17, 18 anos praticamente. Mas se o pessoal que quiser ir mandando, é bem interessante isso, né? E sabendo de onde vocês estão, né? Para ver a abrangência hoje dos nossos, né, parceiros, clientes, amigos, muitas vezes. Até porque somos mais de 500. Então, entre pequenas e médias empresas, estamos presentes, né, hoje em mundo, graças a muito esforço, graças a muito trabalho, muita dedicação aqui do time. Falando um pouco da plataforma, nós mudamos um pouco a nossa posição desde o ano passado. Não nos consideramos mais um ITSM, uma ferramenta de CSC. A ideia agora é nos colocar como um ESM. Então, é Enterprise, é a conexão de todas as áreas ao seu negócio. Então, a parte de multicanais, legal, né? Temos nas ferramentas mais simples também. Autoatendimento, opa, aí a gente já começa a dar um passo a mais. Hoje nós temos chatbot, automações e o que é mais interessante aqui? Na parte de integrações, Maestro. Quer conhecer mais sobre o Maestro? Fale com o seu CS, fala com a gente, manda aqui para mim, a gente vai direcionando vocês. O Maestro é um
integrador, ele é um hub de integrações, ele se conecta com vários recursos, né? Seja outro sistema, seja uma planilha, seja um form, seja um QR Code que a pessoa pode ler, ele vai funcionar de várias formas para ter abertura de chamada, ter integração com o software, e assim vai, e a gente que desenvolveu, e a gente também libera para vocês criarem lá dentro. Então, muito interessante, não é o foco de hoje, mas são itens, né, que tornaram a gente um ESM. A inteligência artificial também, a gente usa o motor do chat GPT, então é uma integração ali com a OpenAI, não vai para o mundão, né, as nossas conversas, as nossas perguntas, é o motor do chat GPT lendo as nossas bases de conhecimento para fazer autoatendimento, respostas. É claro, não gostei da resposta, cai ali o chamado, cai a conversa e a gente chega lá. Gestão e governança, tudo isso para a gente ter o maior controle, né, uma maior evolução e usabilidade da ferramenta mesmo. E a parte de Analytics e IA, mais uma vez, né, a ideia do IA para o autoatendimento, a gente tem reforçado bastante e investindo, né, os nossos esforços. Falando um pouco antes, né, da gente começar, por que SM, né, o que a gente já tem feito em nível SM, é legal sempre comentado que a gente participou com a Endeavor, era um projeto lá, Eurofarma, né, a Eurofarma tem o Synapses, a gente participou em 2019 e só evoluímos depois disso, né? Hoje já chega perto de 90 áreas de negócio dentro da Eurofarma, utilizando a Desk Manager, fazendo com que o ESM aconteça, né? Não só o CSC, por conta da quantidade de áreas, né, que a gente tem compartilhando o mesmo sistema, facilitando a vida do colaborador, mas também o que a gente colocou de estratégia lá dentro, de automação, de autoatendimento, estamos muito bem lá. Alguns números, né? Tornou 80% mais rápido a abertura de um ticket, 25% dos propagandistas deram nota 4 e 5 no atendimento, né? Sendo ali, né, as notas, pensando em CSAT, né, as notas entre ótimo e muito bom. Temos 19% menos tempo de atendimento nos chamados, então cresceu, né, de uma maneira bem legal. A gente ainda fala, né, de outros clientes aqui embaixo que cresceram com a expansão, né, da Desk Manager no ambiente como um todo, né, na empresa como um todo. E aqui alguns logos que é sempre importante de reforçar com vocês. Isso diz muito sobre nós, diz muito sobre como evoluímos. Temos aqui logos como a Cobasa, que já está conosco há 11, eu acho que vão fazer 12 anos, né? Se o Maurício estiver aí com a gente, ele não deixa eu mentir. Já está indo para 12 anos de parceria e outros logos, né? Que estão há menos tempo, mais tempo, mas se a gente fizer uma média aqui, já dá quase meu tempo de casa. Muito legal acompanhar essa história. E sem mais delongas, vamos para os conceitos. Gente, a ideia é claro, eu vou sair dessa apresentação, né? A gente vai falar mais sobre a plataforma e as configurações. Eu vou sair dessa tela, a gente vai ver o desk também. E eu queria falar para vocês, quando a gente olha o conceito de SLA, o LA e o CA, a gente se depara com vários prazos, né, e vários pontos. Eu peguei a imagem mais simples possível, porque eu também não sou de criar, né, grandes artes, nem nada do gênero. Ficou muito bonito, é claro. Eu tenho um time muito bom aqui para me ajudar. Porém, eu quis ser simplista. Então, quando a gente fala de SLA, tem aqui o termo em inglês, Service Level Agreement, tem o que ele significa, né, se a gente for traduzir diretamente, que são o acordo de nível de serviço, mas no final das contas é quando a gente tem o nosso cliente tentando falar conosco e o prazo que a gente combinou para responder ele e solucionar ele. Então, primeiro atendimento, tempo de solução, o que a gente combinou? Muitas vezes nós veremos que, baseado na prioridade do chamado, eu vou ter prazos diferentes, baseado na localidade do meu incidente, ou de quem, né, está abrindo uma demanda ali, uma solicitação, uma dúvida, o que for, a gente vai ter prazos diferentes. Então, a gente pode ter um SLA genérico, falando de prioridade, ou num contrato como um todo, né, a gente atende todo aquele contrato, independente da demanda, num prazo, e assim a gente, claro, pode de 1 a 20 SLAs para um único cliente, né? É bem comum da gente ver isso. Mas o que importa aqui é quanto tempo eu combinei ali com o meu cliente e isso vai estar dentro da Desk Manager, né? Esse quadrante aqui, Desk Manager, pode imaginar vocês também, mas eu quis dizer aqui que é o prazo inserido dentro da Desk Manager. Porém,
Se internamente, né, vamos pensar numa área como o RH. O RH está dentro da Desk Manager, ele vai atender ali os chamados de dúvida, ele vai atender os chamados de solicitação de férias e afins. Então, ele tem um SLA, olha, se olhar tecnicamente por nome, não, né, não tem um contrato comigo e o SLA, né? Eu, colaborador, não tem isso. Tem um OLA. Dentro da Desk, você vai chamar de SLA também, mas é um OLA, é um acordo de nível de serviço. Então, a gente pode ter esses prazos também, né? Internamente, eu falo que os chamados abertos para o RH vai ter o prazo XY. Se eu quero ou não que o meu colaborador saiba desse prazo, difícil, né? Eu acho que eu não deixaria. Mas a gente pode também compartilhar esses prazos para que ele acompanhe no portal do solicitante. É mais fácil a gente ver nos casos de SLA. Interno, é mais difícil. E também os contratos de apoio, o C, Underpinning Contract. Para esses casos, é um pouco mais delicado. Por quê? Eu vou usar um exemplo de um cliente nosso, que ele é um ramo hoteleiro. Uma vez, um dos gerentes, né, veio falar comigo e ele disse que, Paulo, eu vou mudar o SLA do meu chamado de impressora. Eu falei, vamos lá, Dani, deixa eu te apoiar, vamos construindo junto. Qual que é o novo prazo? Ele, 5 minutos. Eu, quê? Para solução? Primeiro atendimento? Ele, para solução. Eu falei, 5 minutos? Ele, eu falei, mas como? Vocês têm equipe, né, para atender, solucionar isso em 5 minutos? Como é que vocês vão fazer? E ele me disse, Paulo, imagina você querendo dar o check-out do hotel, táxi na porta, o voo ali saindo em meia hora, e você não consegue pagar, né, o seu consumo, já que a impressora não imprime ali o extrato, né, de consumo para você pagar. E agora, né? O que que eu vou fazer? Como é que esse cara, né, esse meu cliente, vai falar bem de mim amanhã, se ele teve que ficar aqui mais do que 5 minutos esperando só para pagar a conta dele? Muitas vezes, né, acontece isso. Eu nunca sofri desse mal, mas os meus prazos de ir para o aeroporto são sempre muito apertados, porque, né, é difícil a vida. Então, o que que ele falou para mim? Tem que ser isso daqui. Tem que ser 5 minutos. Eu falei, entendi. E se na hora do rapaz ir buscar o toner, ele vê que não tem mais? Acabou a tinta, não tem toner no estoque. E aí? Nesses seus 5 minutos, você está considerando o seu contrato de apoio com o seu fornecedor de toner? Então pensa, o prazo ele pode começar aqui na ponta da esquerda, no cliente. Chega para a gente, eu tenho o prazo que eu combinei com ele. Eu não tenho toner. Eu considerei esse tempo no prazo? Então, muitas vezes, a cadeia de solução vem do cliente até o fornecedor. E eu tenho que pensar nisso. Então, se com o meu fornecedor eu combinei um dia útil, com o meu cliente, menos do que um dia útil já se torna impossível. Então, eu vou colocar isso dentro do prazo? Depende, né? Foi o que eu questionei ele. Nós vamos colocar o prazo de um dia mais os 5 minutos? Um dia útil, né? Mais 5 minutos? Ele falou, não, Paulo, porque eu já tenho uma gestão de estoque em que se acaba o meu estoque ou ele fica com nível baixo, eu já abro um chamado para o meu time, né, de compras fazer a compra de um novo toner. Então, opa, legal. Então já está pensado, né? Você pensou para nunca ficar sem toner, você não precisar, você não depender desse contrato de apoio. Mas muitas vezes pode ser que você não tenha estoque. Então é interessante pensar nesse contrato de apoio. Dentro da Desk Manager, dá para eu colocar esse contrato de apoio? Sim, né? Se você abrir um chamado para esse fornecedor, né? Se você quiser gerar chamados para esse fornecedor, sim, e a gente tem duas formas. Eu vou mostrar dentro da ferramenta, mas falando brevemente, você pode usar até o solicitante desse fornecedor que está cadastrado dentro lá do app empresa para determinar que chamados no nome desse cliente, né, o solicitante, vão ter um contrato de prazo X ou Y, que vai ser esse o C. E aí, tu faz um chamado filho, tu cria um fluxo de atendimento que abra automaticamente esse chamado, né, para o fornecedor quando você usa determinado status. Tem várias formas legais ali para a gente pensar, né? Porém, é interessante sim você olhar esses prazos. Eu sei que atualmente eu tenho um colega nosso, né? Um parceiro que ele já pediu para a gente começar a desenhar isso no ambiente dele. A gente falou isso, acho que na segunda-feira. Legal se tiver aí conosco, porque é isso que nós vamos fazer na semana que vem. Certo. Falei um pouco aqui nessa parte de conceitos e eu quis trazer alguns problemas que a ausência de SLA
mas dizendo SLA, entenda, né, que pode ser OLA e o contrato de apoio também, podem causar as expectativas não alinhadas. Olha, a gente já viu muitas vezes no contrato, e, gente, é sempre bom usar o app de contratos para ter o seu contrato ali dentro. Nem que coloque só o slide que tem os prazos combinados para que a operação, ou até mesmo, né, os gerentes e administradores da Desk Manager tenham acesso, tá? Mas é muito interessante nós termos esses prazos claros inseridos dentro da plataforma. Então, sem SLAs claros, clientes e equipes podem ter expectativas diferentes sobre prazos, qualidade e escopo de serviço. Quando falamos de um SLA mais genérico, prioridade 1, 2, 3, 4, 5, fica fácil, com certeza. Mas a gente pode problematizar bastante pensando no SLA por ativo, no SLA por departamento, um SLA que soma várias categorizações. Então, eu posso dizer que quando for a categoria A para o meu grupo de suporte, numa prioridade 2, com o tipo de ocorrência incidente, é um SLA. Então, eu juntei 4 filtros diferentes para criar um único SLA. E isso tem que estar muito claro. Eu já vi SLAs tão bem amarrados que cada autocategoria praticamente tinha um SLA, usando 4, 5 filtros diferentes. Quase impossível. A nossa atenção, é claro, é na hora da parametrização. Tem que ser um espelho, né? A categorização do chamado para a categorização, né? Para os filtros do SLA. Senão a gente vai ter interferência, nunca vai dar certo. E até quem cria as novas autocategorias tem que ter essa atenção. Dificuldade em medir o desempenho. A falta de SLA dificulta a definição de métricas de desempenho e a avaliação e a avaliação objetiva dos resultados, complicando a gestão da qualidade. Eu acho que medir o desempenho até um pouco antes, tá? Melhor dizendo, eu gosto de dizer que um passo antes é mais importante ainda. A gente tem uma boa prática de destrinchar os prazos de SLA para ser proativo. É legal saber o quantos expiraram, quantos meus atendimentos eu deixei expirar. Cara, se eu tenho multa, eu não estou feliz na hora que eu descubro. Eu tenho que ser avisado antes. Então, a gente tem uma boa prática de destrinchar esses prazos e eu meço por quantidade. Então, eu fico olhando meu backlog, quantos estão numa etapa ali, a gente chama de status de SLA. Então, nesse status normal, quantos eu tenho? Ah, legal, tá tranquilo. Em atenção, poxa, eu sei que esses daqui já vão expirar nos próximos minutos, horas, né, ou dias. Quantos estão em urgente? Gente, se aqui a gente não tratar, eu vou perder. E o quantos expiraram? Então, eu quebro um único momento do SLA, primeiro atendimento e solução. Vamos pegar a solução. Eu quebro esse momento de solução em 4 etapas e eu olho para cada uma delas. Então, vamos pensar que 98% dos SLAs eu estou entregando, né? Os chamados, eu estou entregando SLA em dia. Está dentro do contrato, estou bem. Mas se eu olhar no relatório desses 98% de chamados, quantos eu estou atendendo dentro do normal, do atenção e do urgente? Se mais do que 30% estiver no urgente, qualquer problema que você tiver vai ocorrer, né, na expiração de chamados. Qualquer novo cliente que você conseguir adquirir vai causar expiração de chamados, porque você já está no limiar. Tanto que existe uma planilha que a gente fez em parceria com o pessoal da Deskflows, já tem um tempo, mas essa planilha é bem legal, que ela fala sobre na verdade, ela faz um cálculo de expiração de SLA. Então, ele olha para você quantos atendimentos você recebe para suas filas, então a gente ainda faz uma coluna para cada fila. Então, quantos atendimentos você recebe, qual o prazo que você tem para atendê-los e qual o prazo que você atende eles. Então, são números que você já vai ter dentro da Desk Manager. Com isso, você consegue saber se você está com gargalo, se você está tranquilo, quantas pessoas você pode colocar em cada uma das filas. É muito interessante. Ah, isso a gente pode compartilhar depois com vocês, fiquem à vontade para avisar, porque eu acho super interessante. Priorização ineficaz de tarefas. É claro, né? Se a gente não tiver uma visão clara do que está expirando, a gente pode perder, e perder, falando de contrato, é ter multa. Gente, principalmente com bancos, as multas são bem doídas. Multas baseado na quantidade de horas que expirou o chamado, não só na quantidade expirada. Olha só como pode ser
difícil não ter essa visão clara. Sobrecarga de trabalho, né, sem SLA, a equipe pode se deparar com demandas irrealistas ou prazos apertados, resultando na sobrecarga de trabalho e estresse. Pensando no OLA, né, a gente tem um contrato, né, um combinado com a diretoria, é mais fácil. A gente pode sempre usar os primeiros meses para medir, para entender esses prazos. Põe um SLA mesmo que seja real, mas para medir e realmente ter uma expectativa, né, alinhar internamente. Por quê? Sempre vai ter uma área da empresa que a gente acha que demora mais para atender a gente. Seja no administrativo, seja no financeiro, quem precisa do jurídico, né, para a parte de contrato, sempre vai ter uma área que a gente acha que pode causar, né, mais lentidão, mais demora para a gente ter atendido. Porém, o que importa é o que está combinado, né? Como está combinado com a diretoria. E aí, a liderança dessa área vai buscar isso e ponto final. Dificuldade na comunicação, né? A ausência de SLA pode resultar em falhas de comunicação, em vez de não diretrizes claras. E aí, o que eu falei um pouco mais, né, sobre quem você atende também. Então, pensando no contrato, no meu cliente final, e não em áreas internas, ter o SLA aparecendo ali no e-mail, ter o SLA no portal do solicitante, é sempre muito interessante. No portal do solicitante, principalmente, porque ao invés de eu interagir e ficar questionando, e aí, já resolveram? E aí, como é que tá? Eu tenho o SLA ali contando, né? Eu sei como é que ele tá, se ele tá em dia ou não, quanto tempo o pessoal ainda tem para me atender. Acho que até deixa a operação mais tranquila. E insatisfação do cliente. Isso, gente, até pulei sem querer, mas a insatisfação, acho que é o mais grave, né? Uma vez que sem a expectativa de quanto tempo o pessoal vai me responder, a gente sempre vai achar que não foi respondido. Aquele e-mail simples, né, que caiu na nossa caixa, tá ali para eu categorizar em atender, até eu fazer a minha primeira interação, o SLA de primeiro atendimento, o cliente sempre vai achar o quê? Ninguém vai me responder, ninguém me atendeu. Será que receberam? Fica aquela incógnita. Até legal a gente usar as mensagens, é, as respostas automáticas, perdão, que a gente tem ali de configuração no app painel, para que sempre que bata um e-mail, e falando mais de e-mail, né, já que não está conectado com a gente, para que ele saiba que já estamos atendendo, já foi direcionado para uma equipe e afins, né, para não achar que caiu no limbo. Mas é claro, o SLA de primeiro atendimento, gente, é quando o operador for lá e interagir. Muitas vezes essa confusão, mas eu já categorizei o chamado. Não, é interação. Pode ser interação simples como direcionei para a equipe correta, já estou validando, mas é o que importa, é o que você combinou para iniciar. Ultimamente, eu tenho visto poucos contratos definindo SLA de primeiro atendimento no mercado. A grande maioria só está falando de solução. E o que é natural, tá? O primeiro atendimento muitas vezes é um combinado da diretoria com os liderados, de quanto tempo a gente tem de expectativa para fazer isso, e muitas vezes o que importa mesmo é solucionar o incidente. Então, tá olhando só esse prazo, né, de solução. Então, eu vim aqui com alguns exemplos de boas práticas e a gente já vai para o desk. Estabelecimento de métricas claras de SLA, uso do app SLA efetivamente, a gente vai falar dele já já, né, de como configurar ele para ter um monitoramento interessante. Comunicação transparente com os stakeholders, já fui dando spoiler, tudo aqui. Então, é deixar claro ali no portal do solicitante as interações, né, que a gente faz também por e-mail, as interações que a gente vai fazendo no chamado. E os relatórios. Gente, relatório tem todas as colunas que a gente quer. Se o cliente exige, né, deseja ver essa informação lá dentro do relatório mensal dele, a gente coloca. Coloca em tempo corrido, coloca em tempo útil, coloca quanto tempo passou da expiração, nos casos de bancos, né, muitas vezes eles querem saber quanto tempo estourou, né, não só que estourou. Quanto estourou, quanto não estourou, no relatório a gente vai montar isso de uma maneira bem legal. Treinamentos e capacitação de equipe, né? É claro, isso é muito importante, já que se a gente tem um prazo a cumprir, por que eu não trabalho com uma base de conhecimento para o meu colaborador, principalmente os novos, ter de fácil acesso a um conteúdo para olhar? Ou até mesmo uma IA que eu posso responder via inteligência artificial hoje, no operador usando inteligência artificial. Ela olha, valida o que está escrito na base de conhecimento, monta uma resposta. Operador, leio, tá legal? Envio. Não tá legal? Opa, calma aí. Deixa eu reescrever, deixa eu incluir mais uma coisa aqui que eu sei que é importante.
aquele ponto de inteligência artificial que divide muitas pessoas, né? É para eu confiar 100% ou ela está aqui como um apoio? Eu sou das pessoas que acredita, né, muito no apoio. E pensando nos nossos números hoje, eu tenho praticamente sendo atendido, isso números da nossa operação, tá? Nós temos praticamente um colaborador, né, a mais, pensando no que a inteligência artificial tem finalizado para a gente. O que passa por ela, o que ela consegue finalizar, né, consegue atender e vocês, né, respondem para a gente que deu certo, que ficou legal, ela já está quase suprindo uma pessoa nível 2 com 2 anos de casa, tá? É a comparação que eu fiz na sexta-feira, até para trazer esse número legal. Edir, eu vou até olhando um pouco, eu não consigo não olhar o chat, gente, né? Algumas coisas eu vou olhar, mas essa parte de inteligência artificial eu acho legal comentar, já que eu estou falando bastante dela. Ela está disponível no plano Pro, a gente pode falar mais na parte de Q&A sobre isso. E sim, né, já dá para a gente pensar, se você está no plano básico ou avançado, uma migração para o plano Pro. Se você está no plano Pro, já tem como a gente começar a utilizar. Porém, o mais importante, antes da gente começar a pensar na IA, é ter uma pessoa ou um time dedicado para a criação e manutenção das bases de conhecimento. A gente foi muito feliz aqui na Desk Manager, pegando um professor que era implantador, que já foi CSM aqui para a gente, que um bom tempo de casa, para ser o nosso KCS, para cuidar da nossa base de conhecimento. E isso foi muito importante para o sucesso. Por quê? Tem uma pessoa que escreve bem para destrinchar o conhecimento. A gente já tinha as bases de conhecimento que a gente dispunha no portal do solicitante para vocês até, disponível aqui para os nossos operadores, mas a gente reescreveu, topicou muitas questões para facilitar a leitura do motor da base de conhecimento. E com isso ficou mais assertivo, ficou bem legal. E seguindo aqui o último ponto que eu coloquei, né, é fracionamento dos prazos para uma ação proativa. Eu vou mostrar bem, eu comentei rapidamente, né, quebrar, né, atenção urgente antes do expirado. Não só tô dentro do prazo, tô fora do prazo, mas como eu posso ser proativo, né, com esses números? Como é que eu largo num telão assim na minha operação para ficar claro para minha operação o que priorizar, o que é importante a gente resolver, porque senão eu vou perder esse prazo, né? E aí ficamos mal. Tá, vamos trabalhar logo com o SLA aqui dentro do nosso portal. E aqui dentro do portal do operador, a gente tem bastante coisa que a gente pode utilizar. Certo, gente? Eu já estou logado aqui no portal do operador, nada demais. Eu deixei aberto um chamado que eu abri há pouco. E pode ser que a gente tenha pessoas aqui que são mais novas, né, no Desk Manager, não saiba todos os pormenores que a gente configurou aqui no passo atrás, ou até mesmo estejam, né, usando um trial agora, estudando o interesse, afins. Gente, por favor, né, deixe suas dúvidas no chat. O comercial que está cuidando de vocês vai conseguir sanar essas dúvidas. Eu não vou explicar tanto do básico na ideia de que a gente fale mais sobre os prazos, né, fale mais sobre os SLAs agora, tá? Então, eu abri esse chamado, a gente tem a contagem do SLA aqui, eu abri ele faz... Que horas que foi que eu abri? 10h16. Foi hoje um pouco mais cedo. E aqui o prazo está contando, né? Está correndo o SLA de primeiro atendimento, ele vai expirar às 11h56, temos aí próximo de 28 minutos restante. O status já entrou no urgente. Por que isso, né? Por que esse status de urgente? Lembra que eu falei, gente, na parte de boas práticas, fazer a quebra desse prazo? Ele já fica aqui na minha lista como ele em vermelho urgente. Daqui é um ambiente de apresentação, tá? Eu tenho a licença poética para vocês verem um monte de chamada inspirado, tá? Testes que a gente vai fazendo e acabam ficando inspirados. Principalmente apresentações, né? Eles vão ficando inspirados aqui. Mas olha como é interessante a gente visualmente, né, ter todos esses dados. Vamos voltar para o nosso de mais cedo. Ele está ali na fila de manutenção. Ele é um chamado de manutenção ar-condicionado não gela. Para o pessoal que é da manutenção predial, né, que está aqui com a gente, vai gostar bastante. Nesse caso, eu configurei um SLA que depende de um ativo. Na hora que eu coloquei o ativo, ele sabia o prazo que ele tinha que pegar. Pode ser que eu tenha um genérico e pode ser que eu tenha prazos específicos para ativos.
mas eu estou aqui para mostrar isso para vocês, né? O meu tempo de primeiro atendimento está quase estourando. E eu tenho ali o SLA para tempo de solução, ó, aguardando o SLA de primeiro atendimento. Ele vai exibir para a gente no momento em que eu der o primeiro atendimento. Há muita confusão sobre esse conceito, primeiro atendimento e solução, esses dois tempos. Porém, gente, é sempre importante saber, a solução já tem expiração. Eu não dependo do primeiro atendimento para iniciar a contagem do meu tempo de solução. Ele já está correndo. Então, quando eu der o primeiro atendimento, pode ser que a solução já tenha expirado. Então, eu deixei expirar isso daqui, fiz só lá amanhã, né, no dia 7, após as 9h16, que é o momento que ele vai expirar. Pode ser que depois do primeiro atendimento já esteja expirado? Sim. Pode ser que eu tenha um dispatcher só para distribuição dos chamados. Ele fez a transferência para a equipe correta amanhã, às 9h30, 14 minutos depois da expiração. Chegou para o N2 tratar, já expirado. A culpa é do N2? Não, a culpa não é do N2. Porém, o que você acordou com o seu cliente? Aí tanto faz a equipe que está atendendo, que vai atender, se pegou chamada expirada ou não. A gente está falando aqui do que eu combinei com o meu cliente, o que está no contrato, muitas vezes, né? Eu falei para ele que eu vou solucionar até as 9h16. Se o meu dispatch, o meu N0, né, demorou para fazer essa distribuição, demorou para validar, entrar em contato, saber se é um problema ou não, não é responsabilidade do cliente, né? O que combinou com ele foi até as 9h16. Então, gente, o primeiro atendimento, não importa quanto tempo ele demorar, a solução já está correndo, que foi o que eu combinei ali com o meu cliente, tá? Então, é interessante sempre demonstrar esses dois prazos, porque muitas vezes tem a dúvida. Mas só perceber isso daqui, ó, eu tenho o momento que ele vai expirar. Ó, tô vendo até o Borges aqui respondendo, ajudando no chat também. Boa, Borges. O Borges também domina bem já da plataforma, né? Com certeza. Beleza, gente. Então, lá no meu SLA, como que eu configurei esse caso? Vamos abrir aqui o SLA. Manter aqui o full screen. Eu estava abrindo aqui em outra aba, mas não tem porquê. Dentro do EPSLA, a gente tem alguns números, né? Quantidade de chamados que estão com o primeiro atendimento em dia, o que venceram. Isso é baseado nos chamados que eu tenho acesso, tá, gente? Tempos de solução em dia, soluções que já expiraram, o volume de chamados por status. Lembra que eu quebro o meu prazo em vários status? Eu tenho aqui o volume por status. Ficar de olho por aqui é necessário? Gente, não acho que é necessário. É mais interessante ter um relatório com esses números do que olhar pela dashboard. O relatório, ele é mandatório e a gente vai chegar lá. Beleza. Deixei um ambiente aqui bem limpo de possibilidades de SLAs. Vamos olhar o primeiro aqui de baixo, SLA prioridade 1. Esse é o mais básico. Quando a gente cria um ambiente para vocês, ele já vem com SLAs. Prioridade 1, 2, 3, 4, 5. Para que vocês possam ajudar, né? Vocês possam ter a gente possa ajudar, né? A ter um marco zero ali para começar a debater sobre os prazos dos SLAs, tá bom? Então, quando eu venho olhar esse SLA, a gente tem um nome para ele, né? Ele está bem genérico também, eu não estou limitando o grupo nem nada, então está aqui. Uma descrição para falar um pouco mais sobre a ideia que a gente usou. Jornada de trabalho, muito importante. A jornada de trabalho dita quando a Desk Manager vai contar o prazo. Então, aqui domingo a gente trabalha? Eu ainda não. Vou falar até ainda para eu não dar margem para mudarem minha carga horária. Segunda, das 9 às 18. Legal. Um tempo aqui que a gente está na desk. O suporte hoje é das 8 às 18, tá? Até para reforçar com vocês. Na segunda, eu estou aqui marcado o trabalho, não tenho tempo de repouso, mas a gente configurou essa ideia do tempo de repouso para vocês colocarem hora de almoço. Quer dizer que eu preciso pausar o meu chamado na hora de almoço? Então, a ideia é que não precise mais, né? A gente já vai saber que entre 12 e 13 eu não conto o SLA. Então, lembra daquele chamado que a gente viu que vai expirar às 9h16? Se eu tivesse um horário de almoço configurado, ele expiraria quando? 10h16, né? Teria uma hora hoje, né, entre meio-dia e uma, que ele nem contaria, então a expiração fica até uma hora para frente. Então, eu vou trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado não. Legal também que dá para fazer um passeio sábado e domingo.
E ponto final, gente. Se eu tenho uma equipe 24/7, olha, eu posso jogar aqui, né? Deixa da 0 a 0 e marca o trabalho. Uma equipe 24/7. E se eu tenho uma equipe que não para nem em feriado, eu posso jogar a contagem ininterrupta também, não tem problema. Porque na hora que eu faço a gestão de feriados, eu posso colocar equipes diferentes. Então, se eu tenho um SLA criado para uma equipe que atende em São Paulo, faz, faz sentido, além dos feriados nacionais, eu ter os feriados de São Paulo? Acho que atualmente a gente, em São Paulo, a mais tem o aniversário de São Paulo e Consciência Negra. Eu acho que seriam esses, né, que tem São Paulo, além dos nacionais, mas posso estar errado. Então, aqui eu criaria os feriados para a equipe de São Paulo. Então, eu tenho um SLA de clientes ou de departamentos, né, que atendem em São Paulo. Então, eu jogo esses feriados aqui dentro. Pô, minha equipe atende nível nacional. Beleza, só crio feriados nacionais. A gente facilita muito nessa parte de cadastro de feriados. A gente já deixa os feriados que são nacionais. E o fato dele estar aqui cadastrado que ele é um feriado nacional faz com que eu não precise adicioná-los dentro dos SLAs. Então, eu posso criar um SLA, não colocar nenhum feriado ali dentro, que tecnicamente a gente já está colocando o feriado, né, esse dia de feriado nacional. E a data que vocês veem que é 2011 é porque é um ambiente, né, vem desde 2011, um ambiente modelo, então a gente já tem, né, essas datas, mas o repete anualmente é para que vocês não precisam ficar atualizando. Beleza, preciso criar mais feriados. Não coloco ele nacional, que não vai entrar automaticamente na contagem de nenhum dos prazos, tá? Eu estou vendo que tem bastante pergunta, né, dessa parte de SLA. Vi que o Renato também fez algumas perguntas. Gente, pode deixar que no final a gente vai lidar com todas as perguntas. Certo, eu falei aqui da parte dos feriados, mas vamos voltar para o SLA em si. Prioridade um, o filtro é simples, né? Eu tenho a questão de contrato, mas eu já vou falar o porquê dela. E aqui o filtro é simples, prioridade um. Então, todo chamado que eu criar com prioridade um, ele vai pegar esses prazos que a gente vai configurar nessas duas abas, de tempo de atendimento e tempo de solução. Se eu tenho um cliente que no contrato, vamos pensar até que a gente vende pacotes, eu tenho um pacote ouro, pacote platinum, e nesses pacotes eu trato, né, e atendo com prazos diferenciados. O que que eu poderia fazer? Olha, eu pego o meu de prioridade um que ele já existe, clono ele, agora eu vou fazer aqui um prioridade um ouro, e eu ponho o contrato do meu cliente aqui dentro. Então, o contrato que eu tenho com o meu cliente Desk Manager, e aí eu tenho um contrato que tem que ser um contrato válido. Então, aqui na parte de expiração, ó, ele tem que estar em dia. Nesse caso, eu preciso colocar pelo menos mais uma data aqui, né? Tem que ser um contrato ativo. Então, eu sei que para esse cliente Desk Manager, eu posso ter um prazo diferente. Porque o SLA sempre vai olhar quantos filtros eu tenho para definir qual o melhor SLA, qual o melhor prazo para aquele atendimento. Se eu determino que a Desk Manager está amarrada aqui no meu contrato e eu tenho um chamado de prioridade um, é como se o chamado perguntasse para o SLA, cara, tem um prazo para mim? Ele vai falar, legal, o que que eu tenho aí, né? Qual que é a prioridade do seu chamado? É prioridade um. Ele vai falar, opa, eu tenho dois para prioridade um. Um que é o genérico e um outro para quando é ouro. É um chamado da Desk Manager, porque eu tenho uma amarração de contrato? É, então ele já sabe que é esse daqui. Eu posso ter um terceiro, um quarto, um quinto SLA inserindo mais opções ainda? Posso. Então, quando for a Desk Manager, numa prioridade um, com a categoria de. Sair isso é engenharia. Cadastro de solicitante até maldade. Reembolso. Pronto, reembolso é um caso mais crítico. Então, eu posso ter um mais nichado ainda, que eu tenho três filtros: o cliente do contrato, a categoria e a prioridade um. Então, um chamado genérico de prioridade um entra aqui? Não, nunca entra aqui. Eu ainda vou olhar qual a categoria do chamado e qual é o cliente. Se eu faço 15 desses SLAs e só vou trocando o contrato, vai dar certo? Vai, eu posso ter um prazo diferente para cada cliente nas mesmas condições de categoria e prioridade. Os filtros vão se somar. E quanto mais filtros eu der match com o chamado,
como eu posso dizer, não diria que facilita, né? Mas é isso que dita para o SLA qual o prazo ele vai dar para aquele chamado. Então, eu posso ter diversos SLAs. Claro, vai de encontro ao seu contrato. Se o seu contrato é genérico, é mais prático, não é sua prioridade, faz assim. Se não, pode sim ser bem inchado. Você pode vender um prazo melhor para quando for um incidente. Eu posso tirar aqui a parte de categoria, não importa a categoria, mas se for um incidente, eu vou te atender mais rápido. Ah, e quando é dúvida? Olha, dúvida, qual que é o tipo de ocorrência? Geralmente a gente vai usar aqui, ó, uma requisição de serviço, né? Pensando ali na IT. Quando é dúvida, é requisição de serviço, geralmente. Posso colocar aqui? Pode. Posso usar o tipo e usar o tipo dúvida? Posso também. E aí eu nem uso o tipo de ocorrência. Eu não preciso, né? Ou faço se eu quiser. Então, gente, esses caminhos para gerar os filtros é para ir de acordo com o SLA, o mais próximo do SLA possível que você tem lá no contrato e estar de acordo. E aqui dentro a gente pode ir do básico até o bem complexo, somando vários filtros para definir. Temos alguns clientes que eles vão usar até campo extra. Então, baseado no valor de um campo extra de um chamado, pode ser que eu queira, sim, né, mudar o prazo. Olha esse campo extra aqui. Possibilidade de multa. Olha, se o valor é sim, eu quero atender mais rápido. Se o valor é não, eu posso ter outro prazo. Eu posso perguntar, o ambiente está parado? Se for sim, eu atendo num prazo. Eu nem estou olhando mais se é incidente é prioridade. Eu posso deixar SLA para o contrato da Desk Manager, não importa a categoria, a prioridade, o que for. Mas se você me falar que seu ambiente está parado, eu vou te atender em 1 hora. Ponto final, né? Então, a soma dos campos extras possibilita ainda mais dinamismo da definição dos prazos. A parte de ativos, lembra que eu comentei que eu criei um SLA com ativo? É esse cara aqui, ó. Manutenção ar-condicionado. Olha como eu criei esse SLA. Quando a categoria for de manutenção predial, ar-condicionado, com o tipo não gela, para o grupo de manutenção, numa prioridade 3, olha quantos filtros eu quis colocar. E o ativo for o Springer Mid Inverter de 24.000 BTU, e aqui está o número de série dele, eu vou atender nesse prazo. Então, eu posso ter um SLA para cada ar-condicionado? Posso, mas por que eu faria um SLA específico de um único ar-condicionado? Gente, vamos pensar na sala de reunião mais bem desenhada, né, e construída ali da empresa. Quando for o ar-condicionado dela, quando for este ar-condicionado, é que é o importante, que é o que não pode parar, o da sala da presidência, gente. Quando for ele, eu tenho um prazo diferente. Ah, Paulo, mas se eu estou falando de contrato, eu posso ter o solicitante VIP e o presidente da empresa? Pode também, não tem problema. Mas nesse caso, eu estou dizendo que quando é aquele ar-condicionado, ele vai ter um prazo diferente. Isso é muito importante, gente, porque não só o impacto e a urgência para a gente ver a prioridade do chamado, mas eu defini o prazo baseado numa condição super importante, né? Aonde está esse ar-condicionado? Eu posso fazer por departamento, por local? Posso, mas por que não obrigar o vínculo de IC na hora da abertura do chamado para eu saber qual que é o ativo e usar isso para determinar o prazo de atendimento? A gente facilita muito essa parametrização, tá, gente? Você não precisa vir aqui no app de SLA e ficar incluindo IC por IC na mão. Tem um método de fazer isso em massa lá pelo app do CMDB. E a gente pode fazer isso junto no futuro, tá? O seu CS vai te ajudar, o suporte pode te ajudar. Acho que a gente foge um pouco hoje se a gente for usar isso. Beleza, e os prazos? A gente viu que aquele chamado lá a gente estava inspirando ele. Por quê? Porque na hora que eu fui definir os prazos, nessa segunda aba de tempo de atendimento, eu peguei a 1 hora e 40 que eu tenho para dar o primeiro atendimento nesse caso. Olha, eu parei para ver, né, o que o Borges mandou ali, o Renato já interagindo junto também. São delicados, casos delicados. Então, gente, primeiro atendimento. Eu peguei o tempo de 1 hora e 40 e eu destrinchei em alguns prazos. O primeiro deles eu chamei de normal primeiro atendimento. Isso é um costume, né, de deixar essa nomenclatura. Porém, vocês que vão criar, né, nomear e colocar as cores aqui desejadas.
toda reunião que eu faço de SLA vira uma, uma brincadeira, né, com o pessoal dessa parte das cores, porque eu vejo esse verde, esse amarelo e esse vermelho, né? Todo o resto é tudo igual. Porém, eu já uso eles porque não tem erro. Daltonismo é maldade. Então, a gente colocou de 40 minutos aqui. Por quê? Assim que o chamado for aberto, eu tenho 40 minutos que eu não estou preocupado. Sendo claro, assim, eu não estou preocupado ainda. Está lá na minha equipe vai atender. Eu sei que o meu colega ali está terminando um atendimento, eu já busco esse, está no prazo, está tranquilo. E por enquanto eu não preciso notificar ninguém, nem pensar no escalation, né, para transferir para uma outra fila ou outro operador. Legal. Passaram-se os 40 minutos. Ele vai vir para atenção. Entrou em atenção, lembra que a gente viu também lá na fila, na lista de, perdão, na lista de chamados que a gente viu que estava um laranja já falando de urgente? É a mesma coisa, eu viria um amarelo falando que está em atenção. Entrou em atenção e eu tenho uma distribuição automática de chamados, ou seja, já está com algum operador. Lembra que a gente está falando do primeiro atendimento ainda. Pode ser que ele esteja na fila sem nenhum, mas se eu trabalho com distribuição automática, já vai estar com o operador. Eu posso enviar um alerta para ele lá por e-mail. Eu já aviso, né? Colega, ó, seu chamado entrou em atenção. Isso sendo proativo. Pensando em relatório, eu posso ter um relatório que me mostre, deixe lá no telão da empresa, o que que eu tenho em atenção e urgente inspirado? Posso. Então, eu já começo a olhar a partir do atenção nesse relatório. Gestão à vista, né? Bem importante. Beleza. Não tenho distribuição automática de chamados. Fala, põe teu e-mail aqui, ó. Vou botar a Beatriz Moreira. Beatriz, tu vai ficar recebendo, vai ficar de olho e vai cobrar a tua equipe, porque esse entrou em atenção. Beleza, deu 30 minutos, ninguém fez nada. Entrou no urgente, tem mais 30. Eu que configurei assim. Mais uma vez, gente, aqui configuramos da forma que a gente quiser. Nomes, prazos, né, cores, e assim vai. Então, configurei mais 30 minutos. Assim que ele entra no urgente, posso notificar o operador dono do chamado de novo e posso enviar lá para a Beatriz. Ninguém atendeu. Passaram-se esses 30 minutos. Aí eles vai expirar. E eu aviso não só o dono do chamado, mas também posso avisar a Beatriz Moreira mais uma vez. Gente, isso daqui é para a gente ser proativo, tá? Se a gente vai olhar outras maneiras, eu posso vir no app, isso pensando, né, nas melhores práticas possíveis, tá? Eu posso vir no app painel, integrações, webhook, e aqui eu posso criar um webhook de evento de SLA também, ó. Alertas de SLA. Então eu nem preciso pensar no e-mail. Eu posso mandar esse webhook, né, para o Teams, por exemplo? Consigo. Posso mandar para o Discord? Consigo. Posso mandar isso para uma outra ferramenta? Posso mandar isso para o Maestro avisar via WhatsApp? Posso. Então eu tenho tanta possibilidade que deixar de olhar se torna, né, um descaso. Já sendo polêmico, se torna um pouco de descaso, porque eu tenho muitas formas de avisar isso. Então, hoje, só você que está no plano básico que não vai ter acesso aos webhooks. Mas eu consigo integrar o Desk para chamar outras aplicações e avisar vocês. Não vamos deixar isso expirar. Então, fora os e-mails, se minha equipe não olha e-mail, mas eu tenho aqui um comunicador interno. Gente, se ele tem uma API, eu consigo chamar com um webhook, usando o Maestro, ou um webhook direto, se ele conseguir ler os formatos JSON, né? A gente já manda direto. Senão o Maestro está lá para fazer esse trabalho para a gente, ele é o melhor meio de campo que a seleção aí pode contratar. Certo? Meu prazo de primeiro atendimento se foi. Ou eu fui lá e consegui atender no prazo, né? Vamos olhar nosso chamado que está lá na fila. Ele, ele, ele não expirou ainda porque eu tinha colocado 1h40, né? Mas no tempo que a gente já está falando, pode ser que ele já tenha até expirado. Ah, não está no meu nome, eu estou nos meus chamados, mas ele estava na fila de manutenção ainda. Ele está em urgente, ainda temos 7 minutos, não vamos pagar a multa. Então, vamos fazer uma interação aqui, ó. Andamento. Estamos validando.
Muito prático. Olha a inteligência artificial que eu comentei, gente, para ler a base de conhecimento e fazer o atendimento automático. Certo, eu vou fechar esse modal só para a gente olhar na lista de chamados como que ele está aparecendo. Perceba que o ícone de play ainda está aqui, a gente tem a quantidade de tempo restante em tempo corrido, tá? Aí esse tempo mostrando na tela não é tempo útil. O cálculo é em tempo útil. A gente descobriu quando é a expiração desse chamado baseado no tempo útil, né? Baseado nisso daqui, ó. A gente chegou no cálculo de quando ele vai expirar, somando as horas úteis, né? E é claro, levando em conta a jornada de trabalho na empresa, quando ele vai expirar. Ele vai expirar às 9h16, então, beleza, às 9h16 é a hora que eu não tenho mais o que fazer, eu perdi, acabou. Mas por enquanto eu ainda tenho 21 horas corridas até essas 9h16. Gente, tá normal segundo atendimento agora. E aí ele vai começar a contar o nosso. Não contar, né? Porque essas 8 horas está contando, mais uma vez, né? Desde o momento da abertura do chamado, mas demonstrar os status para o tempo de solução. E aqui, mesma coisa, gente. Notifico o responsável, faço o alerta para quem eu quiser. Nos casos aqui de quando eu chego no nível crítico, né? Ou no urgente, a nomenclatura que for, eu já posso mandar para o líder da equipe. E por último, o expirado. Essa lógica, né, de escalonar os status do SLA, avisando as pessoas pertinentes, avisando outras ferramentas, né, que estão no nosso cotidiano, são bem importantes, tá? Para essa parte de configuração do SLA, eu falei bastante coisa, né? O nosso tempo já está escasso, mais uma vez, né? É um aplicativo muito conciso. A gente tem vínculo com contrato, com ativo, com o próprio chamado e muitos possíveis filtros. Mas antes da gente ir para a parte de pergunta e resposta, eu quero rapidamente mostrar para vocês nos indicadores como que a gente fica de olho, né? E o que seria importante para a gente usar de colunas na construção de relatórios, na hora de produzir esses dashboards adicionais, o que é a melhor forma. Dentro do Insights, gente, eu estou com um pouco de zoom, né? Deixa eu tirar esse zoom. Na hora do Insights, perceba que a gente tem já o SLA de primeiro atendimento e de solução aparecendo para a gente. Isso daqui é uma coluna do SLA que chama SLA Expira, ela é sim ou não, por isso que a gente traz a porcentagem, tá? Então, por conta dessa porcentagem, eu já sei, né? E é claro, eu estou vendo todos os chamados do ambiente, cada líder vai ver apenas os chamados das suas equipes. Eu já tenho no Insights a porcentagem. Esse tempo aqui, a gente está fazendo uma média olhando o tempo corrido. Pode ser que para sua operação não faça sentido olhar em tempo corrido, sim em tempo útil. Então, lá nas colunas do relatório, nós teremos em tempo útil também, para você olhar, né, o tempo útil até o primeiro atendimento, o tempo útil até a solução. Beleza, eu queria mostrar essa parte do Insights que é bem legal, que ele já vai dar as porcentagens de SLA numa visão prática. Indo para os relatórios de chamados, o que a gente vai ver por aqui? Eu tenho um monte de relatório, tá? Mas eu quero mostrar como se a gente fizesse uma criação rápida. Então, vou colocar aqui o tipo chamado, na hora do filtro, eu quero pegar em aberto, quero olhar todos os chamados em aberto. Eu posso fazer um filtro por SLA, por cliente, o que for, mas vamos olhar todos agora. E aqui na hora da construção, vamos colocar que eu quero ver o assunto, o grupo, usar o grupo nome, operador, nome completo, status atual do SLA. Gente, na hora de falar de chamado em aberto, de backlog, o status atual do SLA é muito importante. Porque aí eu vou saber quantos chamados estão em atenção, em urgente, expirados, e assim vai. Ele é bem interessante. Mas quando eu estou falando de relatórios de chamados já finalizados, aí eu tenho uma gama de coluna que eu acho muito legal. Passando aqui rapidamente, a gente já está chegando no meio-dia, mas é só digitar SLA. Vocês vão ver mais de 30 colunas de SLA. Quais delas eu vou falar para vocês que eu gosto muito?
SLA de primeiro atendimento expirado, ela vai dizer sim ou não. Então, olhando um relatório de chamados finalizados no último mês, aqui eu já tenho a quantidade expirada no mês anterior, de primeiro atendimento e de solução. Muito simples, sim ou não, e eu já tenho a porcentagem. Por pelos tempos, né? Primeiro atendimento e solução. Beleza, eu quero saber quanto tempo demorou. Eu vou descendo aqui, eu tenho horas corridas, mas eu tenho tempo útil. Tempo útil até o primeiro atendimento. Maravilhoso. Eu vou desconsiderar o que não contou dentro da jornada de trabalho e eu vou ter esse número aí para gente. Tempo útil até a solução, mesma coisa, olhando o tempo de solução. Eu deixo de ver só o que ficou dentro e o que ficou fora, para começar a olhar quanto tempo eu demorei para realizar aquela ação. Dentro ou fora, eu vou conseguir tirar essas médias que são muito importantes. E aqui a gente tem até os tempos, né? Subtraindo o tempo que ficou em pausa, que também é muito interessante quando a gente quer olhar o operador em si, né? Então, a gente desconta o tempo que ele deixou em pausa, aguardando o cliente, por exemplo, e afins. Mas essas colunas, hoje, né, são as minhas preferidas. Existem, é claro, projetos, né, e ambientes que querem olhar, expirou em qual grupo, né, expirou em qual operador. Então, a gente tem esses dados para a gente olhar. Por enquanto, vamos deixar só o status atual. Falei, eu deixei status atual do chamado, mas é do SLA, né? Então, digitar aqui o SLA de novo. E aqui embaixo a gente tem, ó, status atual do SLA. Não faço essa confusão que nem eu. E eu não dei um nome para o relatório. Vocês verem, algo que a gente pode criar bem rapidamente, criar uma dashboard adicional para isso também, ou simplesmente pegar no slideshow e jogar numa tela, né, numa segunda tela, jogar no monitor. Então, por aqui eu deixei os assuntos para a gente ver. A gente tem por grupo, meu operador vê todos esses grupos, né? E mais importante, eu tenho por status atual. Me deparei com não preenchido, são chamados sem SLA, tá? Quer dizer que na hora da criação, na hora de definição dos filtros, alguns ficaram sem. É errado? Olha, no meu ponto de vista, sim, tudo tem que ter um SLA, tudo tem que ter um prazo. Mas, nesse caso, a gente tem alguns que ficaram de fora. Tenho 20 chamados já expirados, isso no primeiro atendimento, ou seja, nem demos o primeiro atendimento para esses 20. Quais são? Clico no Dante, eu já tenho. Se eu colocasse a coluna número do chamado, categoria sub, eu poderia ter mais dados, com certeza, né? Mas eu fiz aqui mais enxuto. Então, eu sei alguns que estão com a Aline e ela ainda não deu o primeiro atendimento, com o Rocha e o resto tudo na fila. Olha para a porcentagem: 90% dos expirados no primeiro atendimento ainda estão na fila. A quantidade que eu tenho expirada no segundo atendimento, que é a solução. Também vou saber, né? Por operador. Então, hoje, do que eu tenho expirado e está na minha fila, né, de atendimento, 55% estão com o Rafael Teixeira. Um pouco com Marlon, Érica e Iago, e a gente consegue ter essa visão por aqui. Então, fica muito claro, né? Muito rápido da gente analisar, até porque no slideshow eu vou fazendo esse drill down, vou navegando, criando outros dashboards para ver o dado muito claro. Mas é interessante o quê? Ter esses números na nossa cara. E é claro, sem deixar nenhum chamado sem SLA, né? E a gente já fica de olho. Esses daqui a gente vê que tem nomenclaturas diferentes. Então, muito importante na hora de fazer o desenho desses status, a gente ter, né, uma pessoa responsável. É claro, quem for desenhar os SLAs do seu próprio time, né, pensando ali da sua própria área, melhor dizendo, entrar numa lógica. Porque quando eu vejo os status do SLA, eu não posso ter várias nomenclaturas diferentes, porque senão a gestão à vista, até da diretoria, vai ficar prejudicada, já que a gente tem, né, muitos prazos, né? Muitas nomenclaturas, termos diferentes, isso prejudica, tá? O Renato comentou em presentear os relatórios mais top que você já tem criado. Olha, acho que sim, a gente vai compartilhar isso com vocês, é muito bom sim, Renato. Geralmente nas reuniões a gente vai fazendo na mão, mas compartilhar é muito bom. Gente, eu falei bastante, né? Eu já passei até do meio-dia, peço desculpas para vocês. É um tema que dá para evoluir muito, com certeza, né? Sempre vai ter muita coisa para a gente falar sobre, mas eu queria já, pelo menos, abrir para essa parte de perguntas e respostas e ajudar vocês, claro, né? Para não ficar ninguém na mão.
Eu vi que algumas perguntas já até direcionaram para mim e perguntaram como é que fica na questões de WhatsApp, Teams, como que a gente, se tem chance de ter SLA e não, como que a gente faz. Gente, mesmo o chamado de WhatsApp Teams, ele vai ter um SLA. Por que que eu digo vai ter? Na hora que esse chamado entra para a gente, se ele não passa por nenhum fluxo que vai autocategorizá-lo, ele vai cair para a gente na fila como uma conversa. E eu acho que tem algumas aqui para a gente já usar de exemplo. Legal. Esses dois aqui, tá vendo que eles passaram por um fluxo, já que eles já têm SLA. Estão inspirados, né? Mas eles já passaram. Se ele não passa, essa conversa ela vai ficar para a gente, né, sem nenhum SLA. E na hora que o operador categorizar o chamado, ele vai herdar um SLA. E como que a gente vai saber se ele está ou não, né, interagido em dia? Eu vou pegar esse daqui como exemplo. A solicitante Aline iniciou ali a conversa às 10h41. Começou a falar ali com o nosso bot, né, até que ela caiu para atendimento com o colaborador. Esse da Aline foi um péssimo exemplo, gente. Vamos para o da Érica, que aquele da Aline não teve interação. Então, quando a gente pega esse da Érica, a gente vê que teve a conversa e no momento em que o operador respondeu, a gente vai ter esse momento como o momento do primeiro atendimento, tá? Então, vamos lá. A Érica, como solicitante, entrou ali no portal e começou a falar no bot. Ela foi falando até que o chamado foi aberto, às 15h30 e 43. Então, se a gente vê aqui a hora da criação do chamado, 15h30. Beleza. E em que momento foi dado o primeiro atendimento? O primeiro atendimento vai ser dado quando a Érica, como operadora, né, interagiu. Nesse caso, a interação ela já foi lá e finalizou, né, a conversa com o WhatsApp. E que horas ela fez isso? Às 15h34. Então, no momento em que o operador tem essa primeira interação com o WhatsApp, Teams, chat, o que for, na hora da primeira resposta já, a gente vai olhar quanto tempo demorou da abertura até o momento que ocorreu essa primeira resposta para determinar o SLA de primeiro atendimento. E é claro, o de solução vai ser até o final ali da nossa conversa, né? Enquanto eu estendi a nossa conversa, eu vou considerar tempo de solução. E claro, se eu finalizo a conversa, mantenho o chamado em aberto, posso interagir nele, né, fazer o que eu quiser, mas o que importa mesmo no chat, para o mundo, né, de atendimento ali via chat, conversas, vai chamar de TMA, tempo médio de atendimento, porque ele considera o atendimento, quanto tempo foi a primeira resposta, a gente vai olhar quando o operador realmente digitou ali, mandou um enter, esse vai ser o SLA de primeiro atendimento, então a gente aplica sim o SLA visível aqui na lista de chamados, é só depois que ele vira, que ele é categorizado, para a gente saber qual que é o SLA. Porém, a gente faz esse retroativo para olhar quando foi essa primeira resposta e define ela como um SLA de primeiro atendimento. Então, não é perdido, pode ficar tranquilo. Então, acho que foi a Arielle que mandou essa pergunta, então fica aí sanada. Eu confesso que eu estou procurando aqui se teve mais alguma outra pergunta para apoiar vocês. O Rodrigo falou que é muito importante, né, classificar o mais rápido possível os chamados por e-mail, pois esses, via de regra, não são classificados. Perfeito, né? Eles ficam aqui para a gente na aba de não categorizados. Eles vão aparecer aqui, tudo que vem por e-mail, né? Ele fica assim, ó, não categorizado. E pode ser que ele tenha ou não um SLA, tá, Rodrigo? Se você quiser fazer um SLA, que o que define ele é o canal de abertura e é o e-mail, ele pode nascer sim com um SLA. E é só para mandar alerta, só para visivelmente você ter o prazo. E na hora que ele é categorizado, a gente olha de novo se tem outro SLA com uma categorização com o maior número de matches, lembra que eu falei? A gente sempre valida. Se a gente achar agora um SLA para aquele contrato, para aquela categoria, para aquele incidente, o que for, a gente já olha de novo para botar um SLA de melhor acordo, né, para o que foi aberto. Então, nem fica de fora. Isso é muito legal, gente. O Rafael mandou, né? Dentro das configurações do SLA, eu consigo demonstrar para o solicitante em qual posição da fila ele está para ser atendido? Não, gente. A gente não criou ainda fila para conversas ou portal do solicitante, né, ou para o operador. A gente não tem esse quesito de fila ainda determinado. Então, hoje, quando eu chamo no chat, no Teams, WhatsApp, o que for, a gente põe uma frase pronta, né? Falando, olha, logo menos você será atendido, algo assim, mas não tem
a possibilidade ainda de eu entregar para ele em qual a posição da fila que ele está. Quando eu falo do conversas, a gente já tem um recurso que distribui, pensando aqui, né, no nosso grid, quem é que está há mais tempo, quase no WhatsApp, né, que a gente vai ver na ordem das mensagens. Então, quem está mais tempo na fila vai sendo direcionados para os atendimentos. Então, pensa que tá eu, Thiago e o Rodrigo atendendo hoje. Nós três já temos 4 chamados cada, ou seja, atingiu o nosso limite que a gente configurou de 4 cada. Quando eu finalizo um, eu fico com 3, eu tenho uma vaga. A Desk já olha quem está mais tempo aqui na fila esperando e transfere para mim. Ele sabe que ele é o próximo da fila? Não, ainda não, tá, Rafael? Mas é algo que a gente quer colocar sim. E enquanto eu estou falando com vocês, está rolando uma discussão de roadmap. Não estou participando, mas a ideia, né, é a gente ter o quanto antes esse recurso também de fila, que eu acho também super interessante para o nosso cliente ficar atento, né, e voltar ali para ser atendido e afins, tá? Beleza, gente. É, calma aí, então, meu ponto está dizendo que tem mais alguma outra pergunta legal para a gente responder. Dá para organizar de forma crescente ou decrescente ali no SLA? Dada assim, né, a gente consegue ordenar pelo SLA, porém eu ainda vou reforçar com vocês que essa visão e gestão é mais agradável pelo relatório, que a gente vai ter os gráficos e afins. Então, se eu clico aqui para expirar, ou melhor, né, para ele ordenar, ele vai ordenar para mim baseado na data de expiração. Então, aqui a gente está vendo o dia 7, né, na ordem crescente, então o dia 7, desculpa, decrescente. Dia 7, né, é o chamado com data mais longa de expiração, mas se eu ordeno depois de novo, ele vai começar, claro, com os chamados que não tem SLA algum. E nesse ambiente, né, a gente viu que tem 37 em aberto, até que ele começa dos mais antigos, né, até que expiraram lá em março de 2023. Meu Deus. Legal, tem esse ponto. Só um instante, gente. O que que você falou? Tem uma pergunta no Q&A. Ah, desculpa, gente, me falaram que já tem mais uma pergunta aqui no Q&A que o Hugo fez para a gente. A Desk faz um trabalho de configurar os SLAs abrangendo autocategorias, contratos, dashboards, com um custo à parte, caso a gente não tenha equipe interna para fazer? Sim, Hugo, a gente sempre vai olhar duas possibilidades, tá? Possibilidade número um, fazer a 4 mãos. Você agenda um bate-papo com o seu CS, então a ideia é que a gente te explique, demonstre, faça, mostre, para você ter todo esse embasamento, para você, alguém da equipe, né, conseguir criar, e claro, apoio do suporte ali sempre para tirar as dúvidas, né, nessa parte de configuração. E a segunda opção, a gente faz para você 100%. Então, existe uma planilha modelo de preenchimento com categorias, grupos, prioridade, o que você quiser usar de filtro e prazos, manda ela para a gente, que a gente faz pelo nosso time de back-office. E aí sim teria um custo, porque a gente vai pegar, baseado nas horas trabalhadas, né? Elabora uma proposta para você. Se você achar interessante, a gente faz tudo por aqui. Então, uma reunião de kickoff para entender e explicar essa planilha, você preenche para a gente, que a gente, né, parametriza os SLAs para você. Mas fica tranquilo que sempre vai ter esse ponto da gente apoiar vocês para vocês conseguirem fazer também, tá? O Luiz falou, né, de uma visão de dashboard com os SLAs em si, é tipo um farol, perfeito a constatação, Luiz. A gente ter essas dashboards adicionais hoje em dia, eu acho que são uma grande ajuda, principalmente para a parte de SLA. A gente vê os chamados em aberto por aqui e ter a coluna que mostra os status, né, de SLA é super importante, fica um farol para a gente mesmo. Renato fez um elogio, né? Dá para ficar umas 2 horas, tem bastante coisa. A ideia é ter mais desses, tá, gente? Vamos continuando. O Gustavo Lomba tem feito um encontro de dúvidas, mas eu estarei aqui também para a gente fazer evoluir na plataforma com boas práticas, o que a gente vê usando nesses anos. Tem fácil link com a documentação completa do EPSLA. A gente tem duas formas de você ter acesso. Uma é um Linktree com todos os vídeos da Universidade Desk, e a outra é o nosso próprio portal Surestante, porque todas as bases estão escritas e você consegue acompanhar por lá, mas a gente manda para você também.
Aí, ó, a Ingrid até comentou, né, da base de conhecimento. É possível clicar nos chamados aí no dash para interagir com o chamado que está no gráfico? Não, Luiz, eu vou fazendo filtros, tá? Eu não consigo chegar até o ponto do chamado para gerar interação. Então, eu vou clicando, eu vou indo nos filtros, eu vou navegando, quase o drill down que eu mostrei no portal, perdão, quase o drill down que eu mostrei no slideshow, mas por aqui seria a mesma ideia, né? Eu vou conseguindo aplicar os filtros e navegar. Chego no chamado para eu fazer uma interação? Não consigo chegar nesse nível. A ideia aqui é navegação e gestão. Beleza? Gente, eu estou chegando aí já nos 15 minutos de estouro. Acho que estou segurando já demais. Ou quem já pegou o prato para almoçar enquanto está aqui, também muito bem-vindo, né? Muito obrigado por terem ficado. Gente, qualquer outra dúvida, fique à vontade, mandem para a gente. Vai ter o CS dedicado ali para tirar as dúvidas, o nosso suporte disponível para apoiá-los. Para quem gosta de pôr a mão na massa, já está tentando, já está fazendo, tira essa dúvida pontual com o suporte, mas quem quer um apoio mais próximo, de estruturar um SLA, um escalation, algo do gênero mais profundo, avisa o seu CS, a gente vai junto, sempre a quatro mãos. A ideia não é que vocês, né, estejam sozinhos para parametrizar e criar dentro da Desk Manager, beleza? Mais uma vez, gente, muito obrigado. Foi um grande prazer. Contem comigo aí para próximos conteúdos, quem sabe. Eu fico um pouco apreensivo, mas foi muito legal. Até mais, gente. Tchau, tchau.